Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso tema é a geriatria. Nós vamos desvendar a geriatria, entender melhor essa especialidade médica. Para isso, nós trouxemos a médica geriatra, a doutora Andréa Cabrita de Brito. Bem-vinda, Andréa. Obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui. Prazer é meu. A Andréa ela é médica geriatra do residencial Sociedade Beneficente Alemã e da Unidade de Referência à Saúde do Idoso da Prefeitura de São Paulo. Ela é autora do capítulo de incontinência urinária da 4ª edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia e professora convidada da disciplina de geriatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além disso, ela faz parte da SBGG, é membro da SBGG e da Associação Nacional de Cuidados Paliativos e atende em consultório particular aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Falei tudo, Andréa? Falou tudo. Então vamos lá. Ótima apresentação. Para a gente começar, então, eu queria que você... Eu acho assim, muitas pessoas têm dúvida do que é o geriatra, que horas que eu preciso procurar um geriatra. Então, se você puder explicar isso para a gente um pouquinho, o que é essa especialidade e se existe um momento certo para a gente procurar, eu acho que a gente já começa a abrir aqui o papo para as outras questões depois. Então, assim, a geriatria é uma especialidade da clínica médica, né, uma subdivisão da clínica médica, que é uma especialidade voltada para a saúde do idoso, em todo o seu contexto global, né? Aqui nos países em desenvolvimento, o paciente é considerado idoso a partir dos 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, qualquer idoso já poderia estar procurando um geriatra. Mas o que a gente vê até na prática, e eu tenho visto isso no consultório, é que as pessoas, depois dos 40, 50 anos, já têm procurado o geriatra por entender a importância de cuidar do idoso de uma maneira global, né? Porque, assim, antigamente tinha-se esse costume de, por que eu preciso de um geriatra? Eu vou no meu cardiologista, ele cuida do meu coração, da minha pressão alta, eu vou no meu endócrino, ele cuida do meu diabetes, mas o cuidado integral da geriatria é voltado exatamente para síndromes geriátricas e para especificidades do envelhecer, né? Que não é a mesma coisa. Sim. O idoso, ele responde de uma forma diferente a insultos em relação ao adulto, né? Não é a mesma desfecho. Os desfechos são diferentes, as respostas às medicações são diferentes. Então, assim, é muito diferente do que um clínico comum faz. Sim. E até, acho que dependendo do idoso, né? Um de 70 para um de 80, você vai ter esses desfechos de outra forma ainda. Sim, a né? gente vê bastante. A gente brinca que um idoso de 65 é um idoso jovem, ele é o bebê da geriatria, enquanto o nonagenário, que hoje em dia a gente tem muito, é muito diferente. Então, dentro mesmo da geriatria existe essa diferenciação, né? Tanto da maneira como a gente vai enxergar, como com a proposta terapêutica, né? Que os focos são diferentes. Sim. Então, acho que esse é um grande diferencial, né? Essa visão que vocês têm desse processo de envelhecimento, independente da patologia, né? Então, exato. A gente não olha para o órgão, né? Nem para o sistema. A gente olha para o todo, para o idoso, com todas as particularidades. A gente inclui a questão familiar, que isso tem toda uma diferença. Então, a gente sabe que tem muitas patologias que levam ao estresse do cuidador, muitos idosos vão ter que ser institucionalizados. Então, é uma nova realidade para essa família também. Tá. Vocês precisam desse entendimento do ambiente, né? E de tudo que está envolvido. E trabalhar muito com a equipe multi. A gente trabalha muito com fisioterapeuta, a gente trabalha muito com fonoaudiólogo, a gente trabalha muito com psicólogo, né? É todo um cuidado integral mesmo. Serviço social, tudo isso funcionando para que o desfecho seja o desfecho melhor para aquele idoso e para aquela família. Tá. E daí você falou no comecinho, que eu acho até importante as pessoas entenderem, quais são as síndromes geriátricas? Sim, a gente brinca que a gente tem 5 grandes síndromes geriátricas, né, que são os 5 Is da geriatria. Um deles, que eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, que é a incontinência, né, as incontinências urinária e fecal, mas a gente tem as iatrogenias, que são as más condutas, né, dentro, porque a gente tem aqui os idosos. A maioria dos idosos tem uma coisa que se chama polifarmácia, que é o uso de 5 ou mais medicamentos, então isso predispõe que possam acontecer essas iatrogenias. A gente tem o I de intelecto, então todas as questões associadas com a alteração cognitiva, quadros psiquiátricos que estão muito associados à instabilidade da marcha,
que vem junto com a predisposição para quedas, né? E aí eu agora esqueci. Foi iatrogenia, incontinência urinária, o intelecto. Intelecto e mobilidade. A gente tem que falar muito de mobilidade também, né? Porque é muito comum, com algumas patologias crônico-degenerativas, o paciente evolui com a síndrome da imobilidade, né? Sim. E aí você puxou a sardinha e eu também... Você vê, em todas essas que você falou, o nosso público tem muito fisioterapeuta. A fisioterapia está muito junto aí, né? Sim, extremamente. Vocês, falando especificamente da incontinência, que você falou que você puxa, porque é uma área que você trabalha bastante, né? Sim. Você fez alguma formação específica para isso? Ou algum... Na verdade, eu fui estudando muito a respeito, dentro da residência e dentro da Santa Casa, eu fui... sendo chamada para discutir isso, e aí comecei a dar aula sobre isso, e aí veio toda a questão de poder fazer o capítulo, e aí, enfim, eu sou membro da Sociedade Internacional de Continência, então eu estou sempre dentro dessa temática. E é uma temática que acomete muito, né, os idosos. Demais. E é um assunto que ainda é um tabu. Ainda é um tabu entre os próprios idosos e entre a família. E aí tem uma coisa muito louca que a gente fala, que é assim, o próprio idoso acha que ele não tem que falar, ele tem vergonha de falar e ele acha que não tem solução, que ele tem que conviver com aquilo, que aquilo é normal, que envelhecer é igual a ser incontinente, e a gente sabe que não é. E a gente tem todo esse trabalho de desmistificar isso daí, né? E mostrar para ele que tem um mundo hoje em dia de possibilidades, né? E que a gente pode dar qualidade de vida para ele não precisa se isolar dentro de casa, né? Isso acho que deve ser um tema, então, que você pergunta, você recebe um idoso lá no teu consultório. Isso faz parte da minha avaliação. Na primeira consulta, assim, é tema focado, né? A gente tem que perguntar porque eles não trazem. Eu fiz um levantamento há pouco tempo atrás na literatura internacional e, assim, varia, claro, de estudo para estudo, mas a média é que pelo menos 50% não fala. Então, 1 em cada 2, se você não perguntar, ele não vai falar. Que já são acometidos, né? Que Sim, já tem que tem, mas que não falam. Ou porque tem vergonha de falar, ou porque acha que é normal, que não tem o que fazer, porque está acostumado, e, enfim. Então, a gente tem que estar perguntando. Se a gente não perguntar, a gente perde 50%. Sim, né? Com certeza. Acho que numa menor proporção, incontinência fecal também, que eu acho que é um tabu maior ainda, né? Isso você também pergunta recorrentemente. Também se pergunta. Acho que existe um maior constrangimento. Ainda maior, com certeza. E outra coisa que eu ia perguntar, em relação às demências, os médicos, no geral, que não são geriatras, eles estão preparados para isso? Ou o geriatra é o Não, mais... na verdade, eu recebo muito encaminhamento de colega, porque, assim, é muito comum a queixa, né, entre um idoso de que eu estou esquecido, né? E aí, como fazer para diferenciar o que é um esquecimento normal, né, uma coisa do envelhecimento cerebral, e o que é algo patológico, né? Então, os próprios colegas de outras áreas têm dificuldade em fazer essa diferenciação. E, na verdade, o diagnóstico é um diagnóstico sindrômico que é amparado aí, então, numa boa anamnese, num rastreio cognitivo bem feito. Isso tudo a gente faz no consultório. E aí a gente se embasa, claro, em alguns exames de imagem para afastar algumas coisas ou para corroborar algumas coisas e alguns exames laboratoriais. Mas o fundamental é uma anamnese bem feita e um rastreio cognitivo adequado. E às vezes demorado, né? Porque não é na primeira consulta que você vai ter uma ideia exata. Não, um rastreio cognitivo é algo extremamente custoso, demorado, por isso que uma primeira consulta, eu brinco que tem que ter paciência, porque assim, um paciente quando chega no consultório para uma primeira consulta, ele vai ficar 1h30, 2 horas lá. Sim, não tem como, né? Porque só de rastreio cognitivo a gente vai precisar aí de quase 1 hora para poder destrinchar o que é um esquecimento normal e natural, porque acredito eu que você deve esquecer onde deixou a chave, por exemplo, eu também. Mas isso não é algo patológico, então saber diferenciar isso é importante, né? Tem alguma dica para quem está assistindo, por exemplo, que a pessoa, sei lá, está com 60 e poucos anos e ela acha que ela está esquecida demais? Até que ponto esquecer as coisas? Eu acho que a grande
tirada disso daí é quando a pessoa ou a família percebe que esses esquecimentos estão afetando as atividades daquela pessoa, sejam atividades laborais para aqueles idosos que ainda trabalham, sejam as atividades de vida diária, né? Então, quando isso começa a afetar de maneira significativa o dia a dia, então isso tem que ser levado em consideração, né? Então, por exemplo, eu sempre manejei bem as minhas contas e as minhas finanças e de repente eu estou começando a não conseguir mais, atrapalhar, perder toda hora, esquecer de pagar conta, esqueço a senha do cartão, e isso vem acontecendo de maneira sistemática, eu não consigo mais fazer as compras dentro de casa e as pessoas ao meu redor estão reparando, então isso é algo que tem que ligar uma luz vermelha. Tá. E existe assim, por exemplo, tem gente até que às vezes pode ter uma luz vermelha demais, né? Já tem, acha que tá... Então, exato. Eu recebo muitos idosos lá no consultório, na prefeitura, que chegam com a queixa, eu estou esquecida, isso é muito comum. Sim. Mas aí você faz o rastreio e você vê que eles estão dentro do esperado para aquela idade e tal. Sim. Isso tem a ver muito com escolaridade, é importante falar que assim, não existe nada ainda que previna, do ponto de vista medicamentoso, não tem pílula mágica para prevenir Alzheimer. Isso não existe, porque toda hora saem fake news por aí. O importante é você ter uma boa reserva cognitiva. Então, eu sempre falo para os idosos manter-se ativo intelectualmente falando. Então, não pode se isolar e parar de fazer as coisas, né? Então, tem que estar lendo, tem que tentar aprender coisas novas, uma língua, informática, o contato social, isso é muito importante, né? E quanto mais esse idoso fez ao longo da vida, do ponto de vista... É isso que eu ia te perguntar. Falei, será que, assim, o que a gente faz... Eu sempre penso numa poupança, né? Então, o que a gente vai fazendo ao longo da juventude, da vida adulta... Isso vai Isso é totalmente né? real quando a gente está falando de cognição. Existe essa coisa da reserva cognitiva. Então, a gente vai poupar e vai colher lá na frente, com certeza. Tá. E a gente estava falando da anamnese, daí você falou das 2 horas, eu faço muito isso também. Eu falo, a primeira consulta, não tem como, né? A gente tem que conhecer aquela pessoa, entender tudo que está lá em volta. E como é que você faz estando lá na prefeitura? Que provavelmente você não vai ter esse tempo todo. Como é que funciona? Eu estou dentro de uma unidade de referência de saúde do idoso. Então, assim, eu brinco que eu sou uma felizarda dentro da saúde pública, porque lá eu consigo atender uma primeira vez em 1 hora, que é algo que, pensando em saúde pública, é bastante tempo. Sim. Então, em 1 hora, não é o que eu faço no meu consultório, né? Mas em 1 hora eu consigo triar muito o que eu preciso começar a investigar. Então, se a queixa for memória, eu vou priorizar o rastreio cognitivo, fazer uma AGG, né, que a gente fala, uma avaliação geriátrica global ampla, mas mais reduzida, e focar na principal queixa. E aí eu marco um retorno mais breve para, de repente, contemplar as outras coisas que possam ter passado. Mas, realmente, eu acho que eu sou uma felizarda com 1 hora de primeira vez, porque isso é fundamental. Né? A gente vê por aí, nas UBSs, os idosos é atendido em 20 minutos. Não tem nem como, né? 15 minutos. É o tempo dele sentar. A gente sabe que só para o paciente transferir, sentar e levantar, subir na maca para ser atendido, quanto tempo a gente não perde com isso? E às vezes ele chegar naquele ponto que você quer, ele conta uma história e faz parte um pouco traz disso, né? Traz a sacola de exames, né? A caixa de remédio, né? Traz. E falando em caixa de remédios, você até já falou agora anteriormente um pouquinho da polifarmácia, né? Eu assim, entendo, e acho que você pode falar com tanta propriedade, o geriatra, nesse sentido dessa polifarmácia, eu acho que vocês conseguem... Ele é o grande maestro, na verdade. Porque é complicado, né? E às vezes tem medicamentos que ele precisa mesmo tomar e que não pode ficar sem. O geriatra é quem tem o maior conhecimento dessa interação no idoso, né? Então, assim, o cardiologista, ele vai passar o remédio que ele acha importante, o antiarrítmico, o antihipertensivo, né, o beta-bloqueador, que seja, o endócrino, idem. E o geriatra é quem vai ser o grande maestro, que vai manejar tudo e vai entender que, às vezes,
um remédio prescrito pelo cardiologista e o do ortopedista, eles não combinam. Não combinam, e daí... Né? E é a gente que realmente está ali junto com a família, explicando e manejando tudo isso. E começando a desprescrever, né? Isso é uma coisa que tem crescido muito, a importância da desprescrição. Esse porque não precisa, por exemplo, idoso, exatamente. O idoso, ele vem, às vezes, de anos usando uma medicação e ninguém tem coragem de tirar. Ou ninguém acha que precisa tirar. E o geriatra é exatamente aquele que entende que, nesse momento, 10 anos depois, a realidade é totalmente diferente e agora essa medicação não faz bem, ao contrário, ela é deletéria. Né? Ela predispõe ao risco de quedas, ela dá sonolência excessiva, enfim, N motivos pelo qual aquela medicação faz mais mal do que bem. Então, a gente tem que desprescrever. Sim. Né? E é tranquilo assim, em relação aos outros médicos? Como é que vocês fazem essa? Porque é complicado, né? Falar, olha... Eu tenho sempre essa postura, eu acho que é uma postura que nós da geriatria sempre tentamos, é ter esse link com... Conversa, né? Com os outros especialistas. Então, eu estou toda hora, a gente está trocando, né? Com o cardiologista, com os outros médicos. A gente não trabalha sozinho, né? E esse canal é muito importante. E o legal é ver que hoje em dia o especialista também quer falar com a gente, porque antes era só a gente que queria falar com eles. Está invertendo, né? Está invertendo. Eu vejo um movimento assim de a geriatria, eu acho que ainda não é a especialidade mais escolhida, né, na faculdade de medicina. Mas está mudando, mas sabia? Não está mudando? Está mudando. A residência está cada vez mais competitiva, vamos dizer assim, e o pessoal está entendendo a necessidade como tem mercado, né? Porque a população está envelhecendo, futuro, né? Que bom, né? Que bom. E na fisioterapia eu vejo um crescimento muito grande. Eu falo para os alunos, fique esperto que essa área é boa, porque é uma área em crescimento e de muita importância. Exato. Né? E que precisa, o que eu acho bonito da sua profissão é esse olhar multi, né? Essa capacidade é o antigo, aquele médico de antigamente que sabia tudo da família. Traz de volta essa coisa do médico da família, né? A geriatria é essa especialidade que não olha, como eu te falei, né? Ela não olha para o órgão, para o sistema, ela olha para o indivíduo e para todo o contexto e para a família. Então, eu acho que traz de volta essa coisa do médico da família, com certeza. Você sempre quis ser médica? Sempre, sempre. Eu brinco, eu tenho um irmão mais velho, ele é psiquiatra, ele é 5 anos mais velho que eu, mas eu escolhi medicina antes que ele. É mesmo? Sempre. E tinha os pais médicos também, não? Foram os filhos que seguiram essa Não, nossos pais não são. Eu tenho na família tios, mas os pais não. Mas, curiosamente, os dois foram para a área. E vocês trabalham juntos, né? Trabalhamos juntos, porque o psiquiatra tem uma interface legal com o geriatra e vice-versa, né? Sim, exatamente por essas questões. Tem muito idoso que acaba tendo alterações comportamentais proeminentes, ou por questões psiquiátricas, ou por quadros neurodegenerativos, né? Então, perambulação noturna, agitação, agressividade, e às vezes é importante esse acompanhamento conjunto, né? Para ajudar a manejar esses psicotrópicos e tal. Porque também são medicamentos que trazem muitos efeitos colaterais, muitos. E que às vezes precisam tomar, né? Sim, e que devem ser olhados com muita parcimônia e prescritos de uma maneira muito segura, né? Sim. Você acha que existe hoje em dia, eu não sei, eu tenho essa impressão, pode ser uma impressão de leiga, mas de que essa prescrição de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, vem sendo muito feita exageradamente? De maneira, sim. Sim, e tanto é que psiquiatras que, hoje, dentro da psiquiatria, hoje em dia a gente tem os psicogeriatras, que são aqueles que têm um entender mais de acordo com a gente da geriatria, porque a gente brinca que às vezes os psiquiatras eles têm a mão muito pesada. Eles querem medicar, às vezes, um idoso da mesma maneira, da mesma maneira que um adulto jovem. E a gente tem a questão da farmacocinética, da farmacodinâmica, que é diferente no idoso. Lógico. Então, assim, os efeitos colaterais são mais proeminentes. Então, isso tem que ser feito de uma maneira mais sistematizada e mais preocupada com as possibilidades, né, de efeitos colaterais. E eu acho que às vezes até a própria mudança na vida, né, pode trazer questões e às vezes, sei lá, uma terapia pode ajudar também muito, né? Não sei. Sim. Isso, quando a gente fala em geriatria, a gente tem que incluir, mais uma vez, aí a questão familiar, porque
às vezes o que está dentro de casa ali, então não adianta você tratar o idoso se você não tratar um pouco o núcleo, né? E não entender o que está disfuncional ali dentro, Sim, né? sim. Então às vezes é um filho que não está sabendo entender a doença do pai, né? Então isso a gente vê muito as famílias se ressentem com os pacientes demenciados que começam a ter alteração comportamental e às vezes para você desmistificar e entender que ele não está sendo agressivo com você porque ele não gosta de você, mas porque ele tem uma patologia que justifica isso. A hora que a pessoa liga essa chave e entende isso, isso tudo facilita o cuidado. Sim, né? sim. E que no primeiro momento é difícil mesmo, né? Você não reconhecer mais aquele pai. Né? Exato. Você perde a referência, perde né? a referência, exatamente. Andréia, e as quedas? É algo que aparece muito, né? Demais, é um cenário muito comum e é engraçado que assim, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas do idoso não sair para prevenir quedas e se esquece que o idoso cai dentro de casa. O idoso cai dentro de casa, ele cai no banheiro, ele cai levantando da cama, né? Então, isso é um cenário extremamente preocupante, né? Extremamente deletério, né? Então, isso, além de uma queda poder acarretar, por exemplo, uma fratura, isso leva à perda de autonomia, medo de cair, isolamento, depressão. Então, assim, as consequências são enormes, né? A maior causa de morte acidental em idosos são as quedas. São as quedas. E acho que até você estava falando, olha, não existe prevenção do Alzheimer, por exemplo, ainda ninguém descobriu. Mas das quedas sim. Né? O que a gente pode fazer para prevenir? A gente pode fazer muita coisa, né? Então, quando a gente fala dos fatores extrínsecos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para dentro de casa. Então, calçado, super importante o idoso ter um calçado adequado. Essa é uma das primeiras intervenções que a gente tem que fazer, porque o que a gente pega de chinelo de dedo, sandálias sem sola antiaderente, sapatos de salto, enfim, coisas totalmente disfuncionais. Então, olhar para o sapato, o piso, tirar tapete, piso antiderrapante, né? barras nos banheiros, elevar o assento, né? Então, o idoso não pode sentar abaixo, né? Então, muitas vezes você tem que elevar uma poltrona, você tem que elevar o assento do vaso sanitário. Sim. São muitas alterações. Cuidar da questão dos órgãos do sentido. Então, o paciente que não está enxergando bem, ele tende a cair mais, ele precisa estar com as visitas oftalmológicas e com o cuidado da visão. Ele precisa estar ouvindo bem, com a questão do labirinto, né? A gente sabe que as labirintopatias também são grande causa de queda. Então, tem muita coisa para se fazer, sim. E a incontinência também, né? Porque muitas vezes eles caem à noite quando vão ao banheiro e está escuro. Né? Exatamente. Se a gente trata a incontinência, a gente tem esse plus de diminuir morbimortalidade com quedas, sim, né? Então, porque eles caem muito realmente. Urgência miccional, urge incontinência e aí caindo para o banheiro. E aí eu vou perguntar de uma coisa que acho que às vezes a gente acaba achando que não, né? Da sexualidade no envelhecimento. Achando não, né? A gente tem muitas pessoas que, assim como a incontinência, também é tabu. Também é tabu. Também é normal fazer xixi na calça ou é normal não transar mais? E achar não é verdade, que o idoso né? não tem direito e nem prazeres mais, né? Que é outro tabu dentro da própria medicina, né? Que os colegas e tudo mais. E a geriatria também vem para mostrar que o envelhecimento saudável, com qualidade de vida, inclui sim uma vida sexual ativa. Sim, se o idoso tiver afim, ele pode, né? Ele pode, pode e deve. Deve. Agora, o que eu acho interessante é assim, que acho que por conta desse tabu, as doenças venéreas vêm aumentando neste público, né? Muito. Porque não se fala e daí também não se protege, né? Isso é um grande ponto. Em termos de saúde pública, e eu fiz um levantamento até para a prefeitura por conta dessa questão, hepatite C e HIV, o universo onde está mais crescendo nas camadas populacionais, né, entre os idosos e entre os adolescentes e adultos jovens. Então, são nos extremos onde isso está aumentando mais, né?
Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que falar sobre isso Não pode ser tabu. Não pode. Né? Não pode ser tabu. Daí... Tem que falar de sexo e tem que falar de sexo seguro. Sim, né? sim. E até falando nisso, o uso, por exemplo, de medicamentos para ereção, eles podem ser um complicador para um idoso? Que idoso que tem que tomar cuidado se ele resolve tomar? Sim, existem sim alguns cuidados, né? Alguns pacientes cardiopatas não podem tomar esse tipo de medicação porque por fazer uma vasoconstricção ali, eles podem ter uma complicação coronariana em decorrência do uso, né? Então, assim, nunca tomar, isso é importante dizer aqui, né? Sempre procurar um médico e conversar sobre isso e ver se o paciente é elegível ou não para usar o medicamento. Sim. Então, além de se proteger, ainda ver se pode tomar para poder tomar ser com segurança e saber qual é a posologia e com que intervalo e como fazer de maneira segura. Sim. Andréia, a gente está no finzinho da entrevista. Se você quiser deixar seu contato, seu e-mail ou dar uma dica para alguém que está pensando em fazer geriatria, qual que é o melhor caminho? Se tem algum curso antes que vale a pena para ver se é isso mesmo ou se... Eu acho que as faculdades estão trazendo para a graduação essa coisa da geriatria. Até pouco tempo atrás, geriatria não era nem... Não estava na grade. Não estava na grade. E hoje em dia isso já está mudando. Na própria Santa Casa já tem uns anos que começou, eu participo lá também. E eu sempre falo para os alunos da importância deles estarem ali envoltos nessa questão. Então, eu sempre ofereço a possibilidade de ir até um residencial, por exemplo, saber como é o dia a dia de um idoso com perda de autonomia, participar de ligas, hoje em dia tem ligas, e entender. Abro o meu consultório também. Eu acho que é uma especialidade que eu sugiro fortemente, porque eu acho que tem um campo muito legal para trabalhar e é uma especialidade que está em franco crescimento, né? Não tem como. E você deixa o seu e-mail para se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa? Eu vou deixar um que é o deia.brito33, Deia com I, né? D-E-I-A, Brito, com T só, 33, @yahoo.com.br. A clínica, eu posso falar o nome da clínica? Pode, lógico. É a Clínica Cabrita de Brito, tem o site, se vocês procurarem. E lá, então, a gente tem esse atendimento integral ali, inclusive com essa questão do psiquiatra também. Muito bom. Andréia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, agradeço. Muito bom. Que bom. E nós vamos acabando por aqui. Sigam nosso programa pelas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e até a próxima.